Olá, hoje eu vou falar sobre aventura e ficção. Não vou falar sobre a revista em si, mas vou falar sobre um personagem que aparece em 3 histórias aqui. Na número 17, na 18 e na 20. É esse personagem aqui que aparece na capa da 20, que é o Morgan, que é um ex-policial que hoje está preso. Ele apareceu só nessas 3 revistas, mas também apareceu na revista Canalhas, que é da Brainstorm, e também teve uma outra Canalhas, que é da Ópera Gráfica. E teve uma história que ele apareceu na Heavy Metal Brasil, acho que é no número 21, que é essa aqui. Só que nessa aqui, ele apareceu em colorido, porque nessas aqui, da aventura e ficção, era em preto e branco, tá vendo? O desenho é ótimo. Inclusive, essa capa aqui é bem legal, ó, porque ele tá, tipo, fugindo da prisão, então ele tá cortando, ó, as páginas da revista onde ele tá vendo? E essa capa aqui também é da capa da revista Simok, mas eu falo sobre tudo isso aqui, e também sobre uma obra da figura que tá no Catarse, que é sobre esse personagem aqui, que é o Morgan. Mas eu falo sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do grupo Teatro All Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é o Morgan. Deixa eu pôr aqui a campanha do Catarse, se você estiver assistindo ainda, que acho que vai até o começo de julho, a primeira semana de julho. E na descrição tá falando que vai reunir as 29 obras desse personagem numa edição única, e essa é a primeira compilação desse personagem no mundo, assim. Então é bem legal, e as obras da editora Figura são muito boas, assim, capa dura e tal. Aqui não tá especificando se vão ser só histórias preto e branco, porque como eu disse, teve uma história do Morgan que saiu na Heavy Metal, que foi nessa aqui, que eu mostrei, e saiu em colorido, então vou até mostrar algumas páginas. Nesta da Heavy Metal, o Morgan já não tá na prisão. E o que é esse personagem? Esse personagem é um ex-policial que foi preso. E ele foi preso pelo seguinte: a filha dele foi assassinada. E ele saiu numa vingança. Então ele tá nesse sistema. E interessante que nessa cadeia, sabe, os personagens ali são tipo só sobreviventes, né? Não tem tipo nenhum herói. São sobreviventes mesmo. Então são histórias bem interessantes, são histórias curtas. E fala sobre a corrupção e a podridão do sistema. Por quê? Tem uma história, por exemplo, que um dos fulanos, ele tava prestes a ser solto, né? E tipo, tinha mais 3 semanas de prisão. Só que os guardas começaram a provocar ele pra ele tentar agredir algum deles, fazer alguma contravenção pra ficar preso mais tempo, né? E o pessoal, né, os amigos, o Morgan e tal, ficava com eles e falou assim, poxa, não faz isso. Só que aí o que acontece? Um dos policiais que não gostava desse cara falou assim, olha, aqui ó, tá uma carta que você não vai, tipo um alvará que ele não poderia mais sair, né? E ele ia mostrar isso, o pessoal ficou desesperado, teve que dar um jeito de tirar essa carta desse policial, de neutralizar esse policial pro detento ali não ficar mais tempo, né? Tem, sabe, essas coisas assim. Tem uma outra que é interessante, que tem um assalto dentro da cadeia, roubaram os policiais estavam guardando uma grana em tal lugar, né? Então era grana também de extorquindo família dos presos e tudo mais. E aí alguém pega e rouba os policiais dentro da cadeia, faz um túnel e tudo mais. E aí o pessoal, os policiais estão batendo todo mundo para saber quem foi e tal, e o Morgan descobre quem foi. São 3 velhinhos que estavam em prisão perpétua e eles estão mandando dinheiro pra fora. Então eles falam assim, poxa, né, o pessoal não tem família, eles estão mandando dinheiro pra quem? Aí eles descobrem que eles estão, tipo, alugando pessoas pra visitar eles. E aí um dos caras fala assim, meu, você não vai contar pros guardas? Eu falei, não, meus guardas são tudo, tipo, pior que a gente, são monstros, né? E o pessoal que tá tentando se humanizar, comprando humanidade, né? Então, sabe, tem até um fator poético, assim. Então são histórias curtas, são histórias interessantes, né? E aí tem uma coisa interessante, que eu sou meio curioso, né, com as coisas, e eu notei que o número do Morgan é número 610. Ó, tá vendo no chapéu dele? E eu fiquei pensando, pô, será que isso aqui tem algum significado, né? E aí eu perguntei pro ChatGPT, né, porque agora que tem essas facilidades, né, da internet, a pergunta que o ChatGPT foi a seguinte: o número 610 pode significar o quê? Procuro algum simbolismo com Espanha, polícia e presidiário. Então eu não citei o nome do personagem, nem do quadrinho, nem do Antônio Segura, que é o roteirista, ou do José Ortiz, que é o desenhista. Eu falei 610, o número presidiário, polícia e Espanha. E aí me deu, tipo, 8 possíveis coisas, e a 1 e a 4 eu achei bem interessantes. A 1 foi a seguinte: na Espanha, o Código Penal é feito por artigos, tem 620 artigos, porém, o número 610, o artigo 610, não existe atualmente, porque ele foi revogado ou modificado, e ele já foi vinculado a infrações de ordem pública da obstrução da justiça. Então, isso que eu achei interessante, né? E o outro foi o significado, o simbólico da numerologia. O 6 é associado ao humano, o 1 à individualidade, e o 0 ao vazio. Aí o 610 pode sugerir um homem, que seria o 6, solitário, que seria o 1, que encara o vazio ou o sistema. Então, um homem solitário que encara o vazio ou o sistema. E aí ele explica, isso caberia perfeitamente num personagem ex-policial preso, que tenta manter a sua identidade diante de um sistema desumanizador. E é exatamente o que o Morgan é.
E então eu achei isso fantástico. Então eu não sei realmente se o Antônio Segura, né, ele pensou nesse número e tudo mais, pro Código Penal, com a simbologia, numerologia, essa coisa toda, mas é com certeza que encaixa, né, às vezes a arte tem dessas coisas que vão encaixando, né. Então eu só que achei bem legal. Fala, você conhece esse personagem? Já leu coisas dele? Tem uma coisa bem interessante também, porque assim, ele surgiu aqui, essa capa, por exemplo, é uma capa da revista Simoc. Simoc é uma revista espanhola, né, mas ele não surgiu na revista Simoc, ele surgiu na revista Metropol, em 1983. E a revista Metropol, que seria talvez de metrópole, né, ele surgiu na número 5, na 6, na 7 e na 11. São essas capas. Mas uns outros personagens que tinham nessa revista, um deles era o Kraken, que é esse personagem aqui, que também é figura também editor, já saiu também na Animal. E o Kraken é do Antônio Segura e do Jordi Bernet, que são dois espanhóis também, Antônio Segura mesmo daqui, né. Só que o mais curioso é que onde acontecem as histórias é na cidade chamada Metropol. E aqui também é na cidade de Metropol, que é o mesmo nome da revista, Metropol. Então é uma cidade fictícia, não existe essa cidade na Espanha, mas Metropol, os personagens, eles vivem nessa mesma cidade. Aqui eles falam, né, poxa, estamos na cadeia de Metropol, da cidade de Metropol e tal. E o Kraken também, acontece tudo em Metropol. Então isso aqui eu achei uma coisa bem curiosa, bem interessante. Eu não sei se os outros personagens que apareciam na revista Metropol também moravam né, na mesma cidade, né, porque eu fui dar uma olhada, parece que tinha um outro personagem que era o Vito, que é esse aqui, que também morava em Metropol, que até se encontrou com o Kraken, e esse, que eu saiba, não foi no Brasil. Então, eu vou deixar o link na descrição, caso você queira apoiar pelo Catarse, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre o nosso link que ajuda nosso canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, a sua inscrição e o seu comentário. O comentário seria ótimo. E fala se você conhecia, o que você achou disso aqui tudo. Então, é isso, gente. Um grande abraço e até mais.